Olá, que alegria estar de volta com você com a lição de número 8. Nesta semana nós trabalhamos um pouco sobre o apóstolo Pedro, suas declarações, suas afirmações e episódios da sua vida, na sua relação com Jesus Cristo e o que a gente pode aprender disso tudo. Eu selecionei, e o operador vai colocar aí na tela para você, alguns itens que eu penso que são relevantes na história de Pedro, sempre com uma frase que organiza todos os pensamentos ao redor dela. Primeiro, Pedro é o homem na Bíblia da resposta certa. Quando Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Logo Pedro foi assertivo, ele disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele percebeu coisas que outros não haviam percebido. Apesar da sua impetuosidade, nós às vezes falamos mal dele, Pedro era um sujeito inteligente e sensível espiritualmente também. Então, Pedro é o homem da resposta certa. Esse é o primeiro item que está aí. Segundo item, Pedro é o objeto da revelação certa. Porque diante disso, Jesus mostrou a Pedro, que era um líder, sem dúvida, do grupo que estava ali, que Pedro faria parte da sua igreja, num tempo que nem se falava em igreja ainda. Porque os discípulos ainda estavam naquela onda de que, na verdade, Jesus ia estabelecer o reino terrestre aqui, ia derrubar o Império Romano e estabelecer aqui uma nova ordem de coisas. Eles não estavam ligados na igreja. Jesus já estava pensando na igreja. E então, no capítulo 16 de Mateus, Jesus diz para Pedro, tu és Pedro, tu és Petros, um pedaço de rocha, um seixo. Sobre esta pedra, que sou eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não desconhece a liderança de Pedro aqui. Se você for fazer um exame nos capítulos anteriores de Mateus e posteriores ao capítulo 16, você vai perceber que Pedro é uma figura em proeminência, em destaque ali. Então ele era uma espécie de líder dos discípulos nesse momento. E Jesus diz, você vai ser um líder, mas você vai ser um pedaço da grande rocha que é a igreja. E a igreja está fundada sobre a rocha que sou eu. Então ele já estava aqui fazendo a previsão certa. E Pedro é o objeto desta revelação certa de Jesus. Terceiro ponto, muito interessante também, é que Pedro é o homem das inclinações erradas. Embora ele fosse o homem da revelação certa, da resposta certa, mas ele também era o homem das inclinações erradas. Uma ocasião ele chega para Jesus, e você está lembrado desse episódio também no capítulo 16, onde ele chega para Jesus e diz, Jesus, você não vai. Jesus diz que vai morrer e vai ser crucificado e vai morrer. E ele diz, não, nada disso vai te acontecer. Era uma inclinação meramente humana para tentar preservar o seu mestre. Mas no fundo era algo do diabo. Por isso que Jesus disse, arreda Satanás. Por quê? Porque a intenção dele era impedir Jesus de ir à cruz e, consequentemente, de nos salvar. Então essa era a intenção do diabo, eliminar Jesus do seu sacrifício por nós. Então, nós temos aqui um problema. E o quarto item desta agenda aqui é que Pedro é um homem privilegiado. Lá na transfiguração, quem está com Jesus? No momento probante da carreira de Jesus. A transfiguração foi uma ocasião onde Deus mostrou, de fato, que Jesus confirmou a messianidade de Jesus para aqueles discípulos que estavam ali. Não é? A luz resplandeceu ali numa prova incontestável de que Jesus de fato era o Messias. E aquilo foi uma força, aquilo foi um alento, uma motivação para Jesus para continuar a sua caminhada até a cruz que viria logo em seguida. Mas quem é que estava lá? Entre os privilegiados estava o nosso irmão Pedro. E o último item, o quinto item da nossa agenda, Pedro, o homem que errou, mas que mesmo assim não deixou de confiar. Que episódio é esse? É aquele episódio onde as pessoas perguntam para Pedro sobre se Jesus não ia pagar o imposto. E ele disse sim. Na verdade, Jesus, como rabi, não precisava pagar imposto. Não precisava pagar imposto. Mas Pedro se adiantou, ele se precipitou, ele cometeu um erro aí, digamos assim. Mas Jesus não o repreende. Assim agem os grandes líderes, os líderes fortes. Eles, mesmo quando vão repreender, repreendem de uma forma que não colocam a pessoa para baixo, que não acabam com a moral da pessoa. Eles fazem a pessoa crescer com eles. E Jesus foi assim.
E Jesus disse, bom, Pedro, já que você cometeu um erro, não é? Eu não precisava pagar esse imposto, mas eu vou seguir o padrão, eu vou pagar o imposto. Mas agora eu preciso de um milagre. E ele disse para Pedro, Pedro, vá pescar e na boca do peixe vai estar lá, isso está em Mateus 17, vai estar lá uma moeda e com essa moeda nós vamos pagar o imposto. E Pedro agora confiou em Jesus. Ele errou numa primeira instância, mas numa segunda instância ele agora cumpre a ordem de Jesus, obedece a Jesus e um milagre acontece. A moeda estava lá, o imposto foi pago e tudo foi resolvido. Analisando a vida de Pedro, em resumo, a gente pode terminar a lição dessa semana fazendo uma pergunta bem clássica, mas que só nela você gasta 10 minutos, pelo menos, da sua lição. Como explicar os altos e baixos na vida de Pedro? Um homem que de repente estava lá em cima, falando verdade sobre Jesus, e de repente estava lá embaixo cometendo erros e mais tarde negando o próprio Cristo. O que a gente aprende disso? E como a gente pode ser um vencedor apesar dos altos e baixos que podem ocorrer na nossa vida? Pense nisso, discuta isso com a sua classe e a gente se encontra aqui nesse espaço.